Pronto, gravou. Olá, pessoal. Vamos agora dar início à correção das questões da nossa aula 9 do tema provas no processo penal, ok? Então, vamos abrir aqui as questões e já vamos corrigir a primeira. Questão de número 1. Acerca do direito processual penal, julgue os seguintes itens. Primeiro, havendo divergência entre os peritos de um laudo pericial, deverão eles chegar a uma conclusão antes de apresentar o laudo, pois não se admite mais de uma resposta para um único quesito. Errado, pessoal. Por quê? Quando houver divergência, vai ser aplicada a regra prevista no artigo, deixa eu pegar aqui para vocês, 180 do Código. O legislador diz que quando houver divergência, serão consignadas no auto de exames de declarações dos peritos, e, se for o caso, o juiz vai determinar que um novo perito comente sobre o tema que não tenha funcionado nas perícias anteriores. E, se continuar a divergência, o juiz nomeia novo perito para fazer uma nova perícia, ok? Olha aí o que diz o artigo 180 do CPP que eu trouxe aqui para vocês. Se houver divergência entre os peritos, serão consignados no auto de exame as declarações e respostas de um e de outro, ou cada um redigirá separadamente o seu laudo, e a autoridade nomeará um terceiro. Se este divergir de ambos, a autoridade poderá mandar proceder a novo exame por outros peritos. Então, a primeira alternativa está errada, por quê? Porque ela diz que, havendo divergência, deverão eles chegar a uma conclusão de apresentar o laudo. Não. Se houver divergência, ela será consignada no auto de exame as declarações e respostas de um e de outro. Vai ter resposta de um e de outro. Ou cada um redigirá separadamente o seu próprio laudo. E a autoridade vai nomear um terceiro que vai dar o seu posicionamento, e se ele concordar com um deles, já temos maioria, resolve o problema. Agora, se esse terceiro também divergir dos peritos que já se manifestaram, aí o juiz vai ter que determinar que se proceda a um novo exame pericial por outros peritos que não tenham funcionado na perícia anterior. Tá claro? Então, errada a opção 1. Vamos a 2. Quando a infração deixar vestígios, é indispensável a realização do exame de corpo de delito. O exame, contudo, poderá ser suprido pela prova testemunhal na hipótese de desaparecimento dos vestígios. Correta. É o caso do artigo 158 e 167 do CPP. O legislador vai nos dizer lá no artigo 158 que quando a infração deixar vestígios, é obrigatório o exame de corpo de delito, não podendo ele ser feito de forma direta ou indireta, não podendo ser suprido pela confissão do acusado. Então, a confissão do acusado não autoriza a não determinação do exame de corpo de delito. Tem que ser feito ainda que o acusado confesse. E o artigo 167 do CPP vai dizer que, não sendo possível o exame de corpo de delito por ter desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. Então, a questão 2 está em consonância com os artigos 158 e 167 do CPP, ok? Questão 3. Para apurar se a lesão corporal foi de natureza grave, a falta do exame de corpo de delito complementar não poderá ser suprida pela prova testemunhal. Errado. Pode sim, o legislador vai dispor sobre isso lá no artigo 168 do CPP. É possível
suprir pela prova testemunhal, nos termos do artigo 168, parágrafo 3º do Código de Processo Penal, que vai dizer para a gente o seguinte: em caso de lesões corporais, se o primeiro exame pericial tiver sido incompleto, proceder-se a exame complementar por determinação da autoridade policial judiciária, de ofício a requerimento do MP, do ofendido, do acusado ou de seu defensor. No exame complementar, os peritos terão presente o auto do exame de corpo de delito a fim de suprir a deficiência ou retificá-lo. E o parágrafo 2º vai dizer: se o exame tiver, por fim, precisar a classificação da lesão corporal qualificada pela incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, deverá ser feito logo que decorra os 30 dias contado da data do crime. E o parágrafo 3º vai dizer exatamente o que diz a questão: a falta de exame complementar poderá ser suprido pela prova testemunhal. Então, está errada porque ela diz que não poderá. Tá claro? Então, artigo 168, parágrafo 3º do CPP, fundamenta essa questão. 4. Durante a prisão em flagrante de Paulo, pelo cometimento de crime de homicídio, policiais analisaram os registros telefônicos das últimas ligações do aparelho celular dele e identificaram o número de outro envolvido, Pablo, que foi acusado de ser o possível mandante. Após a prisão de ambos, a defesa de Pablo impetrou um habeas corpus sobre o argumento de que os policiais haviam violado o direito fundamental do sigilo das comunicações de dados, estabelecido no artigo 5º, inciso 12 da Constituição, que vai dizer: é inviolável o sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, na hipótese na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Quanto à extensão da proteção conferida pelo referido dispositivo constitucional, na situação hipotética em apreço, julga assertiva à luz da jurisprudência do STF. E ele vai dizer: não houve violação do direito ao sigilo das comunicações telefônicas. Bom, essa questão ela é de grande complexidade. Por quê? Porque primeiro você tem que entender que, considerando o artigo 5º, inciso 12 da Constituição, que está aí transcrito para você, só vai depender de ordem judicial a violação inerente à interceptação das comunicações telefônicas. Tá claro? Então, aqui não houve uma interceptação telefônica. Aqui houve uma violação do sigilo de dados, de registros telefônicos. Veja que ele vai dizer: durante a prisão em flagrante, os policiais analisaram o registro telefônico das últimas ligações. Então, eles não ouviram a conversa, eles não interceptaram a conversa telefônica. Quando a gente foi preso em flagrante, eles olharam o telefone para verificar o registro das últimas ligações que eles fizeram. E, através disso, conseguiram identificar o telefone do Pablo. Isso foi o que diz a questão. Identificaram o número de outro envolvido, que foi o Pablo. E ele entendeu que isso foi uma prova ilícita por violar o artigo 5º, inciso 12. Bom, o STJ, a questão pergunta segundo o STF, tá? O STJ vai entender que, quando a gente é preso em flagrante delito, pode-se apreender o celular, porque vai se apreender tudo que está com a pessoa que foi presa, mas não se pode violar nem o sigilo de dados, nem as conversas através de WhatsApp. Nada disso pode ser violado. Para se ter acesso a essas informações, é necessário ordem judicial ou autorização expressa livre de coação do dono do telefone. Tá claro? Esse é o entendimento do STJ. Para o STJ, para se violar essas informações, é necessário ordem judicial. Tá ok? Agora, a questão
não houve violação de direito ao sigilo das comunicações telefônicas, ela vai estar correta por quê? Porque sigilo da comunicação telefônica não foi violado mesmo. Aqui você tem que saber o que são dados e o que é comunicação telefônica, né? A conversa entre eles não foi violada, então está correto. Realmente a questão está correta, tá? Isso segundo o STF, segundo o STJ, aqui não houve violação do sigilo das comunicações telefônicas. Para o STF, o que houve aqui foi violação do sigilo de dados e não da comunicação telefônica. Para o STJ, também o que houve aqui foi violação do sigilo de dados, só que tem um plus nisso aí. O STJ entende que essa violação de dados precisa de ordem judicial. Fora de ordem judicial, essa violação é considerada uma prova ilícita. Já o STJ, agora no dia 30 de outubro, através do agravo em recurso extraordinário, ele, no julgamento do recurso 104.2075, eles entenderam, através da repercussão geral, que essa violação do sigilo de dados pela polícia não é considerada prova ilícita. Para o STJ para o STF não mais. A questão vai estar correta porque ela está perguntando, não houve violação ao sigilo das comunicações. Ao sigilo das comunicações não houve mesmo, não. Houve violação do sigilo de dados. Que para o STF é lícito. A polícia violar no caso de flagrante. Ao contrário do que pensa o STJ. Ok? STF, no agravo em recurso extraordinário, número 104.2075. O STJ pensa assim, e isso está no informativo, nos informativos da STJ 583 e 590. Ok? O STJ pensa o contrário. Essa decisão do STF, ela é muito recente, tá? Bem recente mesmo, foi agora no dia 30, tá? Eu vou até colocar ela para vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo copiar. Vou colocar aqui para vocês. Ó. Ó, em sessão virtual encerrada nessa sexta-feira, que foi no dia 30 de outubro, o STF decidiu que o policial agora poderá voltar a acessar os dados de aparelhos, porque ele também teve uma época que ele entendia igual o STJ, tá? Acessar os dados de aparelhos telefônicos encontrados com suspeitos sem necessidade de autorização judicial. Foi o entendimento do STF, tá? A decisão foi tomada no julgamento do recurso extraordinário com agravo 10.42.075, proposto pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, em que foi arguida a licitude de prova decorrente de perícia realizada pela autoridade policial em aparelho celular, encontrado fortuitamente no local do crime, e a ocorrência ou não de violação do sigilo das comunicações no acesso à agenda telefônica e ao registro de chamadas sem autorização policial. E aí, essa decisão do STF facilitará, é claro, o serviço das investigações da polícia e do próprio MP, tornando mais célere e eficiente, tá? Então, ao registro sem autorização judicial.
A decisão foi tomada no julgamento, ainda vai ser publicada, na verdade, ela teve publicação agora, em novembro, tá? Acho até que eu tenho a data aqui que ela foi. A publicação, a sentença, publicação em 3 de novembro. E ela agora, no dia 4 de novembro, ela está com pedido de vista pelo ministro Alexandre de Moraes, tá? Mas, até então, o que o STF decidiu? É lícita a prova obtida pela autoridade policial, sem autorização judicial, mediante acesso ao registro telefônico, agenda de contato de celular apreendido, ato contínuo no local do crime, atribuído ao acusado, não configurando esse acesso, ofensa ao sigilo das comunicações, à intimidade ou privacidade do indivíduo. Foi isso que o STF decidiu nessa sessão do dia 30 de outubro de 2020, ok? No ano passado, o STF já havia reconhecido por meio do plenário virtual a existência de repercussão geral na matéria. O recurso foi interposto pelo MP do Rio de Janeiro, em que o réu foi absolvido através de apelação. O réu ameaçou e agrediu uma mulher que saía de uma agência bancária para roubar sua bolsa. E tudo foi obtido através dessa atuação da polícia. No recurso ao STF, o Ministério Público sustenta a licitude da prova. Tá? Em fevereiro de 2018, o Superior Tribunal de Justiça havia decidido que seria ilícita a prova. Como eu disse para vocês, está vendo? O STJ entende que é ilícita, porque ele entende que precisa de prévia autorização judicial devidamente motivada. Dessa forma, o STJ reconheceu a ilegalidade das provas obtidas pela polícia sem autorização judicial a partir de mensagens arquivadas no aplicativo do WhatsApp. Com essa decisão, a quinta turma do STJ, por unanimidade, determinou a retirada do material do processo penal que apura o furto. E aí, isso chegou ao STF e ganhou a repercussão geral, que foi decidida agora, e então, por hora, o STF admite, entendendo que não há nenhuma violação aqui ao artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal, ok? Portanto, o nosso gabarito aqui está correto, porque é verdade que não houve violação da comunicação, foi violação do sigilo de dados e não da comunicação telefônica, tá? Mas se fosse no caso de dados, teria violação para o STJ, considerada a prova ilícita, e para o STF, hoje considerada a prova lícita, ok? Vamos agora para a questão de número 5. Felipe foi denunciado por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Durante a instrução processual, verificou-se que, sem nenhuma justificativa, embora fosse possível, o laudo pericial não havia sido realizado. Entretanto, a vítima e uma testemunha local confirmaram que uma porta havia sido arrombada no local, quando do momento do furto. Considerando essa situação, julgue assertiva. O juiz não deve reconhecer a qualificadora, tendo em vista que foi injustificada a não realização de laudo pericial que era viável. Verdade. Quando o crime deixa vestígios, para que o juiz reconheça a qualificadora, é necessário que se faça o exame de corpo de delito. Inclusive, o artigo 171 do Código Penal vai nos dizer que, no caso de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, a subtração da coisa, os peritos devem fazer a perícia, além de descrever os vestígios, eles indicarão com que instrumentos, por que meios e em que época presumem ter sido praticado o fato. Portanto, a número 5 está correta e o fundamento é o artigo 171 do CPP. Ok? Questão 6. Em relação à prova obtida por meio de interceptação telefônica, é o sigilo telefônico, assinale a opção correta, tendo como referência a Lei 9296 e o entendimento doutrinário e jurisprudencial dos tribunais superiores. A prova obtida por força de interceptação telefônica, judicialmente autorizada,
poderá, a título de prova emprestada, subsidiar denúncia em outro feito que investigue crime apenado com detenção. Correta. A jurisprudência é nesse sentido. A interceptação telefônica somente será possível para investigação criminal ou instrução criminal nos crimes punidos com reclusão. E desde que não haja outro meio de produzir nos termos do artigo 2º da Lei 9296 de 96. Porém, uma vez determinada para as hipóteses admitidas em lei, poderá ser emprestada para processo penal e, inclusive, para processo administrativo, ok? Então, uma vez determinada para as hipóteses admitidas em lei, poderá ser emprestada para processo penal por crime punido com detenção. O que ele não pode é ser, a interceptação não pode ser determinada para crime punido com pena de detenção. Mas se foi determinada para crime punido com reclusão e obteve uma prova que pode ser emprestada a servir para um processo punido com detenção, é possível pegar essa prova emprestada. Tá claro? Questão 7. De acordo com o CPP, na audiência de instrução para colheita de depoimentos de testemunha, o juiz poderá acolher de ofício ou a pedido das partes o depoimento antecipado de testemunha que, por velhice ou doença, possa vir a falecer antes de realizada a instrução. Correto, é o que se chama de prova antecipada. A doutrina chama isso de depoimento ad rem memória, prevista no artigo 225 do CPP. A lei vai dizer isso de forma expressa aqui no artigo 225. Que vai dizer, se qualquer testemunha houver de ausentar-se, ou por enfermidade ou por velhice, inspirar receio de que ao tempo da instrução já não exista, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, tomar-lhe antecipadamente o depoimento. Tá? 8. De acordo com a STJ, é imprescindível a realização de exame de corpo e outras perícias para o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo quando a infração deixar vestígio, mesmo que haja declaração da vítima e testemunhas. Correto, porque a lei assim determina. Quando o crime deixar vestígios, deve ser feito o exame de corpo de delito. E para reconhecer a qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, é necessário que se proceda ao exame pericial, ao exame de corpo de delito, nos termos do artigo 171 do Código de Processo Penal. 9. No âmbito do processo penal, considera-se prova não repetível o depoimento de testemunha internado em hospital e em grave risco de morte. Não, não é uma prova irrepetível. Isso aqui é prova antecipada. Até porque se ela sobreviver, a prova poderá ser repetida, né? Então é errado. Trata-se de prova
Antecipada. Por que antecipada? Porque ela vai ser feita antes do momento que ela seria oportuna, ok? Porque ela está com grave risco de morte. 10. No âmbito de processo penal, considera-se prova não repetível o processo administrativo sancionador conduzido por autoridade competente e submetido a amplo contraditório. Perfeito. Até porque, se o processo foi conduzido por autoridade competente submetido ao contraditório, não há por que repeti-lo, não vai se repetir essa prova. Perfeita. Questão 11. Com relação à licitude do procedimento de busca e apreensão de celular por autoridade policial, em se tratando de celular de propriedade de vítima morta, é ilegal a realização de perícia sem prévia autorização judicial. Se o aparelho tiver sido entregue à autoridade policial pelo cônjuge da vítima. Olha só. Em se tratando de celular de propriedade de vítima morta, é ilegal a realização de perícia sem prévia autorização judicial se esse aparelho tiver sido entregado à autoridade pelo cônjuge da vítima. Erradíssimo. Por quê? Se eu morro, o meu marido pode entregar para a polícia tudo que for necessário para se fazer perícia e se obter provas sobre o crime, sem que isso caracterize qualquer violação de intimidade e privacidade. Até porque quem teria que reclamar a intimidade seria eu, que já estou morta. Então, é óbvio que não tem nenhum problema aqui. Ele poderia, sim, ser feita a perícia, independentemente de ordem judicial, se o cônjuge da vítima morta entregasse isso à autoridade policial. Não teria problema nenhum. Portanto, errada a questão. Errada, porque pode o cônjuge aqui entregar esse aparelho, autorizar tudo, independentemente de ordem judicial. Então, a prova aqui não é ilegal. A prova aqui é legal. 12. Com relação à licitude do procedimento de busca e apreensão de celular por autoridade policial, é lícita a prova obtida pela polícia a partir da escuta por viva voz, de conversa entre investigado e sua mãe, mesmo que sem autorização judicial ou consentimento dos interlocutores, sendo válida a consequente prisão em flagrante. Olha só, é lícita a prova obtida pela polícia a partir de escuta por viva voz de conversa entre investigado e sua mãe, mesmo que sem autorização judicial ou consentimento dos interlocutores, sendo válida a consequente prisão em flagrante. Olha só, é lícita a prova? Não. Aqui a prova é ilícita. Por quê? Quando a gente tem a gravação da conversa feita por um dos interlocutores ou por terceiro autorizado por um dos interlocutores, ok, ela é válida. Fora daí, ela vai depender de autorização judicial, porque é o que a gente chama de escuta ambiental, tá ok? Então, errada, porque a prova seria ilícita. Com relação ao procedimento de busca e apreensão de celular por autoridade policial, é ilícito o acesso aos dados armazenados em celular apreendido após determinação judicial de busca e apreensão, mesmo que a decisão não tenha expressamente previsto a medida. Perfeita, correta. Isso aqui também foi decisão do STJ, naqueles informativos 583 e 590 que a gente conversou na questão 4, tá? Veja bem, se o juiz expede uma ordem judicial para que a polícia proceda à busca e apreensão do celular de alguém, é óbvio que a polícia, quando apreender esse celular, ela vai apreender para quê? Para ficar olhando para ele? Peraí, deixa eu pegar o celular que eu aprendi e vou ficar aqui olhando para ele, tão bonitinho, então... Claro que não. Claro que quando o juiz autorizou a apreensão desse celular,
O juiz o fez com a finalidade de que esse celular seja periciado. Então, não precisa ter um mandado para apreender e um mandado para poder ter acesso ao celular. Por quê? Se foi apreendido, não foi para efetuar a delegacia. Por obviedade, ele foi apreendido para servir como meio de prova, para ser submetido a uma perícia. Então, está correta essa questão. Em relação aos direitos das partes, diante da determinação da prova pericial, julgue os itens a seguir. O juiz não poderá negar pedido de realização de perícia requerido oportunamente pela defesa do réu. Gente, o juiz não poderá negar pedido de realização de perícia requerido oportunamente pela defesa do réu. Errado, ele poderá. O juiz não pode negar o exame de corpo de delito, tá ok? Então, o artigo 184 do CPP vai dizer para a gente que, salvo o exame de corpo de delito, o juiz ou a autoridade policial negará a perícia requerida pelas partes quando esta não for necessária. O que não pode ser negado é o exame de corpo de delito sob pena de nulidade. Mas as demais perícias, sim. 15. Em relação aos direitos das partes, diante da determinação de prova pericial, julgue o item a seguir. A perícia de DNA de suspeito coletado de utensílios usados ou descartados por ele é lícita se não tiver havido o assentimento dele. É ilícita se não tiver havido o assentimento dele. Errada. Erradíssima, né? Por que errada? Porque se ele usou o objeto e descartou, jogou fora, a polícia espertamente, ela vai pegar esse objeto para poder colher o DNA. Isso, inclusive, nós vimos agora, nesse julgamento de estupro de vulnerável, cujo réu foi absolvido, no caso da Mari Ferri, que foi exatamente assim que aconteceu. Ele bebeu uma água na delegacia e descartou o copo. A polícia foi lá, pegou aquele copo e fez o DNA para comparar com o DNA do esperma encontrado na vítima que disse ter sido estuprada. E assim foi feito o exame. Essa prova é ilícita? Não, essa prova é lícita porque o material foi descartado. O exame de DNA ele é um exame invasivo. Então, ele tem o direito de não produzir provas contra si, então ele tem o direito de não fornecer elementos para se fazer o exame de DNA. Isso ele tem um jeito. Mas se ele bebeu a água, deixou o copo, burro. Tinha que ter levado o copo, né? Eu, por exemplo, quando eu tenho um cliente que eu vou à delegacia, eu digo para ele, olha, não beba nada, não mexa em nada, não escreva nada. Se for mulher, vai de preferência de rabo de cavalo, não meta a mão no cabelo para não cair fio de cabelo, para não deixar a prova de DNA lá. Porque, por obviedade, se está se discutindo se foi aquela pessoa ou não, e depende do exame de DNA, e a pessoa está se negando a fazer, vai deixar a prova ali? Não pode deixar. Deixou, descartou, não há que se falar em violação de nada. A prova é lícita, tá? 16. Em relação aos direitos das partes diante da determinação de prova pericial, julgue o item a seguir. Em até 10 dias do início da perícia, as partes podem apresentar quesitos a ser respondido pelos peritos. Em até 10 dias do início da perícia, as partes podem apresentar quesitos a ser respondido pelos peritos. Essa questão, ela veio como correta. Porém, eu sou obrigada a dizer para vocês que eu discordo da forma como ela está aí para vocês. Por que eu discordo? Porque os quesitos, eles podem ser apresentados até antes do início da diligência, é o que diz um artigo 176. Porém, o artigo 159, parágrafo 5º, vai dizer que as partes podem apresentar quesitos e podem requerer o esclarecimento dos peritos em audiência até 10 dias antes da audiência, e não em até 10 dias do início da perícia, tá ok? Então,
Então, olha aqui o que vai dizer o artigo 176 do CPP. A autoridade e as partes poderão formular quesitos até o ato da diligência. Então, a lei não diz em até 10 dias antes do início da perícia. A autoridade e as partes poderão formular quesitos até que momento? Até o ato da diligência, é o que diz no artigo 176. Aí, agora, vamos no artigo 159, parágrafo 5º. Olha, ele vai dizer, durante o curso do processo judicial, é permitido às partes, quanto à perícia, requerer o oitivo dos peritos para esclarecerem a prova ou para responderem a quesitos, viu? Responderem a quesitos. Responderem a quesitos, desde que o mandado de intimação e os quesitos ou questões esclarecidas sejam encaminhadas com antecedência a 10 dias, podendo apresentar as respostas em laudo complementar. Então, o que acontece? De acordo com o artigo 159, parágrafo 5º, inciso 1, a questão está correta, porém, ela está incompleta, porque ela não traz o enunciado que te dá essa certeza. Porque, olha, em até 10 dias do início da perícia, não é do início da perícia, olha, vai requerer o oitivo dos peritos para esclarecerem a prova ou para responderem a quesitos. Desde que o mandado de intimação e os quesitos ou questões a serem esclarecidas sejam encaminhadas com antecedência mínima de 10 dias, podendo apresentar as respostas em laudo complementar. Então, o que ele está colocando? Em até 10 dias, as partes podem apresentar quesitos a serem respondidos pelos peritos. Não é exatamente o que está escrito aqui, porém, a banca entendeu como correta, utilizando como fundamento o artigo 159, parágrafo 5º, inciso 1 do CPP. Eu entendo que a questão foi muito mal formulada, está incompleta. 17. Em relação aos direitos das partes, da determinação da própria policial, o julgamento a seguir. As partes têm direito de requerer nova perícia ou a sua complementação, desde que o faça dentro do prazo marcado pelo juiz. Verdade, elas têm direito de requerer. Peraí, deixa eu pegar aqui para vocês. Aliás, o assistente, prazo marcado pelo juiz. Ela não está de pegar o artigo aqui. Aqui. As partes elas vão poder requerer a perícia, nova perícia, assim como elas vão poder requerer complementação, assim como elas poderão indicar assistente técnico, tá? Para apresentar o parecer deles no prazo fixado pelo juiz ou ser inquirido em audiência. Está aqui no parágrafo 5º do artigo 159, inciso 2.
18. Um homem de 35 anos de idade foi baleado em um estabelecimento comercial e não resistiu aos ferimentos provocados pelos projéteis de armas de fogo. A equipe de perícia chegou ao local 40 minutos após o crime. Nessa situação hipotética, conforme o Código de Processo Penal, o momento adequado para a realização da autópsia será pelo menos 6 horas após o óbito, salvo se houver constatação de sinais de morte. Olha, quando há a morte, e essa morte é violenta, é necessário se fazer o exame pericial, é necessário se fazer a autópsia. E para fazer a autópsia, o momento a ser realizado é pelo menos 6 horas após o óbito, salvo se os peritos constatarem que sinais de morte são evidentes e que é possível fazer imediatamente os exames externos nos termos do artigo 162 do CPP. Portanto, correta a questão 18. Vamos pegar aqui o artigo 162. A autópsia será feita pelo menos 6 horas depois do óbito, salvo suspeitos pela evidência de sinais de morte, julgarem que possa ser feito antes daquele prazo ou que declararão no auto. No caso de morte violenta, bastará o simples exame externo do cadáver, quando não houver infração penal que apurar, ou quando as lesões externas permitirem precisar a causa da morte e não houver necessidade de exame interno para verificação de alguma circunstância relevante, né? Portanto, correta. 19. É facultada ao MP, ao assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante e ao acusado, a indicação de um assistente técnico de perícia, que poderá atuar a partir da admissão pela autoridade judicial e após a conclusão da perícia. Verdade, correta, é permitido realmente, essa afirmativa está correta, é o artigo 159, parágrafos 3º e 4º do CPP. Vamos pegá-lo aqui. Serão facultados ao MP, ao assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante e ao acusado a formulação de quesitos e indicação de assistente técnico. O assistente atuará a partir da sua admissão pelo juiz e após a conclusão dos exames e elaboração do laudo pelos peritos oficiais, sendo as partes intimadas dessa decisão. Então, está perfeita a questão 19. Questão 20. Assinale a assertiva acerca das... Assinale a assertiva acerca das responsabilidades do perito oficial e das exigências técnicas e procedimentais inerentes ao exercício desse cargo. Os peritos oficiais, em cada laudo elaborado, terão de consignar o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo. Errado, isso é obrigação dos peritos não oficiais. Artigo 159, parágrafo 2º do CPP. Os peritos oficiais não precisam prestar o compromisso de bem fielmente cumprir o encargo. Por quê? Porque eles já são peritos oficiais, já são funcionário público, já são concursados, portanto, eles terão fé pública, de forma que não precisa prestar compromisso de nada. O compromisso não há necessidade de ser prestado apenas pelos peritos não oficiais, conforme prevê o artigo 159, parágrafo 2º do CPP. Ok? Bom, pessoal, corrigimos aí as 20 questões de provas no processo penal feitos pelo SESP. E é claro, se você tiver alguma dúvida, porque na hora que a gente corrige ninguém tem dúvida, mas depois vai aparecendo, você sabe que pode mandar que eu respondo, né?